transferiria a palavra novamente ao diretor Guilherme Estrela, que por uma restrição de agenda vai ter que sair talvez um pouco mais cedo. Então, para otimizar nosso tempo e a presença, o diretor queria passar novamente a palavra a ele, a não ser que tenha uma flexibilidade aí que a gente permita abrir mais. Essencialmente não tenho mais nada a dizer de acordo com em relação ao que eu já disse, né? Então vamos. Só quero um minuto. O Fernando Siqueira e outros, de umas outras personalidades, chamou o petróleo de energia suja. E eu discordo disso, certamente. Segundo os ambientalistas. Segundo os ambientalistas. Né? Porque outro dia eu tive um encontro que participou um homem muito competente da energia elétrica, e diz que a energia elétrica, o Brasil é importantíssima, a matriz energética é uma energia elétrica preponderante, é uma energia limpa. E isso eu acho que é ruim, porque o pré-sal é uma riqueza nacional. É melhor um país como o nosso, tem que, até para citar um momento que nós estamos vivendo, um país como o nosso não pode ficar, não pode deixar de aproveitar essa riqueza. Né? Chamar de riqueza de energia suja ou limpa, eu acho que é melhor chamar de energia confiável ou não confiável. E não faço isso. Porque o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, mostra que a energia elétrica mostraria, segundo o mesmo raciocínio, então a energia elétrica é não confiável. E quem está salvando essa barra toda de reservatórios no zero lá que nós estamos tendo, é o gás nacional e importado. Então, pessoal, não existe energia elétrica, nem energia suja nem limpa. Existe energia para sustentar o desenvolvimento nacional. Eu agradeço. Então, eu queria dar início então, ao debate. Eu faria só duas prioridades. Acho que, em primeiro lugar, queria agradecer novamente a presença do senador Saturnino Braga aqui, também um colega da nossa aqui, um ex-funcionário, sempre benedense. Mas eu que agradeço o debate que vocês organizaram. Então, por isso, assim, eu acho que seria uma honra também contar já desde o início com a sua colaboração, se o senhor tiver interesse, e também abrir a palavra em primeiro lugar, para os nossos colegas aqui do BNDES, em especial para as equipes que trabalham tanto na área de insumos básicos quanto na área industrial, que já conhece, já tem uma contribuição relevante, já vem trabalhando em parceria com todo o setor de petróleo, em especial com a Petrobras nos últimos anos, que também, se estiverem presentes, quiserem fazer alguma colocação, colocaria logo em seguida como, enfim, prioridade aqui para o nosso debate. Mas, assim, de acordo com a manifestação dos senhores, do senador, eu abro a palavra para o debate e para a manifestação da plateia. Pegar o microfone, quem quiser falar, olha, aqui, ó. Quem vai aqui? A gente está filmando? Pediria para também se identificar. Eu sou Urbano, ex-BNDES, aposentado recentemente há uns 3 anos. Agradeço a consideração que o Bottino me fez, apesar de que a preferência seja dos colegas que estão na área. Eu faço 3 perguntas. Uma é sobre a possibilidade ou como é que os conferencistas, os debatedores, encaram a possibilidade, depois de tudo que foi aqui analisado, da possibilidade ou então do leilão ter sido realizado, apesar de que, da certeza e todos os argumentos, uma vez que a 4ª frota se instituiu, se não foi uma estratégia governamental de não haver futuramente um confronto. Fica esta pergunta. A segunda, eu gostaria que um dos dois respondesse sobre a possibilidade de falar um pouco do conteúdo nacional realizado sob os critérios hoje para o fornecimento à Petrobras. Uma vez que nós estamos verificando, pelo que foi aqui colocado, de que as empresas fabricantes, para os equipamentos, elas recebem informação do desenvolvimento realizado pela Petrobras
que se passa para as empresas estrangeiras. Entretanto, a parcela que fica com a possibilidade de ser aqui fabricado, daí então o link com os critérios do conceito nacional sobre as compras sendo resolvidas. Muito obrigado. Vamos fazer um grupo de perguntas, né? Que aí acho que a gente ganha tempo, né? Quem mais tem pergunta? Mais ou menos eu vou entregar. Bernardo, da área de meio ambiente. Primeiro, muito obrigado pela aula magna. Eu fiquei muito curioso como essa descoberta, essa epopeia da descoberta do pré-sal, que essa foi uma conquista. Eu também já sou de uma geração que conviveu com os choques de petróleo em 74, 79, e essa riqueza que foi descoberta no Brasil é extraordinária e é meio que um fiador do futuro do Brasil para as próximas décadas, né? Portanto, a equipe da Petrobras que cuidou disso está de parabéns, e se a gente pudesse algum dia ter acesso a um livro, é uma aventura que a gente gostaria de conhecer. Agora, a pergunta que eu tenho é com relação aos riscos ambientais da exploração em águas superprofundas. O risco de haver um desastre ecológico de grandes proporções, porque a 2.000 metros de profundidade, o que aconteceria num problema num poço, como teve no Golfo do México? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, depois a gente, até para respeitar o horário do diretor Guilherme, né? Pois é, eu acho que pelo menos mais uma pergunta, fechar um bloco de 3, depois a gente passa. Na verdade, eu não queria nem fazer uma consideração, é só um pedido de reflexão também para a mesa. Lembrando que da última vez que a gente teve minério aqui no país, nós tentamos uma bravata nacionalista sem levar em consideração o poder do adversário. E nós caímos do cavalo, nunca mais tivemos uma independência. Então, assim, principalmente para o nosso colega da Associação de Engenheiros, lembrar que nem tudo está ao alcance das nossas possibilidades e que o xadrez do nacionalismo ele tem que ser desenvolvido dentro dessa consideração de responsabilidade. Obrigado. Caplan, o senador Saturnino gostaria de dar uma palavrinha antes das respostas. É só um complemento ao que acabou de dizer o nosso participante aqui, que é a consideração da dimensão política dessas decisões, porque o Fernando Siqueira 2 ou 3 vezes se referiu à presidenta Dilma como comparando as suas decisões com as decisões do presidente Lula. E entretanto, a gente sabe que a ligação política é umbilical, não? Quer dizer, a presidenta Dilma não tomaria decisões dessa magnitude se houvesse uma contradição com as posições do ex-presidente Lula. É porque essas considerações de natureza política escapam um pouco a essa apresentação de natureza técnica, que brilhantemente os dois... Eu agradeço e parabenizo, né, o BNDE e os organizadores desse evento por essas duas exposições altamente competentes e informativas. Agora, na hora da decisão política, entram outros elementos que não aparecem nessas considerações mais de natureza técnica, embora tenha havido também a consideração da dimensão política. Mas a gente não sabe, né, essas visitas do presidente americano, sabe, a gente não sabe o que se passou e o que tem de dimensão política nessas decisões, que tem que levar em consideração a viabilidade política, em último caso, que é a coisa mais difícil num exercício de poder nacional, é exatamente o limite da viabilidade, que foi ultrapassado no caso de João Goulart, que foi ultrapassado no caso de Salvador Allende, que andou beirando aí na Venezuela, no caso do Chávez. Quer dizer, esse jogo político e essa estimativa dos limites da viabilidade é extremamente difícil de ser feita.
Então a gente tem que dar assim uma certa dose de confiança nas pessoas que estão no comando e que desenvolveram essa nova linha, para que toda essa pressão internacional que está aí, e o Der Spiegel é um dos que estão, né, criticando o Brasil, e não é por acaso que o Brasil, os consulados brasileiros têm sido alvos em Berlim, em Zurique. Quer dizer, há uma campanha internacional contra o Brasil na Copa, que eu acho que, no fundo, está aí a Petrobras. Então, é preciso que sejam consideradas essas dimensões políticas nas decisões últimas e dê um desconto. Tudo bem, pode. Obviamente que os políticos também erram, mas é preciso considerar a dimensão da margem política, das ousadias de decisão e para garantir um mínimo de defesa dos interesses nacionais, que se não é 100%, se for 80%, é melhor do que se for o Fernando Henrique ou seus representantes que estão aí disputando a próxima eleição. Agradeço a sua contribuição. Eu vou me remendar, pedir licença aqui aos membros da mesa para acrescentar só mais um comentário, uma pergunta também daqui do Arthur Kurblitz, que é um dos organizadores desse evento, membro ativo do Conselho Técnico da FBNDES. Eu acho importante incluir a minha pergunta nesse bloco, porque eu discordo das duas últimas perguntas. Então, eu tenho a satisfação de discordar do nosso senador Saturnino Braga. Então, deixa eu pegar essa oportunidade e dizer o seguinte: eu acho, quer dizer, e aí vou fazer uma pergunta no final. Eu não tenho essa confiança, eu não consigo ter essa confiança, porque para confiar, em algum momento, eu tinha que ter tido uma sinalização de compromisso estratégico. Assim, eu acho que esse limite entre dizer que na gestão Fernando Henrique Cardoso, né, as coisas foram feitas porque o governo era supostamente entreguista, e nessa é feita porque considerações políticas exigem que algumas concessões sejam feitas, eu acho muito tênue, muito difícil de separar. Eu acho que acaba, sem querer desqualificar essas falações, acaba sendo uma coisa meio... Assim, eu confio plenamente no grupo, então acaba tendo um peso muito grande para conspirações que levam esse grupo a ter que, de repente, fazer as sessões. Eu não vejo em nenhum grupo político, essa é uma preocupação nossa também dentro do Conselho Técnico, é de conseguir trazer um debate sobre essas questões nacionais sem entrar nessa polêmica eleitoral, né, entre PSDB e PT. Né? Quer dizer, porque parece que uma das coisas que levou a uma espécie de impedimento do debate de questões no Brasil é porque as pessoas estão sempre sendo vistas como que grupo você faz parte. Então, debater qualquer coisa que envolve necessariamente alguma ideologia, né, significa um debate eleitoral. Eu acho que a gente tem que furar esse debate, até porque, se você for ver, não é muito claro esse compromisso, essas diferenças ideológicas entre esses governos. Então, a interrogação, para mim, parece meio paradoxal. A gente não debate, a gente está num momento super ideologizado, todo mundo parece pertencer a esses dois partidos, como se estivesse nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, os dois blocos de poder, essas duas alternativas, elas não parecem, na prática, tão diferentes assim. Então, o ponto essa é a minha pergunta para o Guilherme, que evitou entrar nessa questão, como é que ele vê assim, o ponto ouvido pelo Fernando sobre o leilão de Libra. Ele evitou tocar nisso, mas como é que se aborda, quão grave foi a questão do leilão de Libra? Né? Eu acho que, para concluir, a gente quando fala de pré-sal, a gente entra num debate sobre geopolítica que ainda tem que sofre muito com essa polarização ideológica, né? Porque no Brasil se criou uma divisão entre o que é debate técnico e o que é debate ideológico político. A geopolítica, ela não se